Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa de Roda de Conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar, iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. Hoje vamos receber aqui a professora, escritora, psicóloga Luciane Mina, uma pessoa conhecida, já esteve conosco na oportunidade de um evento presencial com os pais dos nossos alunos e vamos falar sobre o tema que se refere à disfunção familiar. Seja muito bem-vindo, Mina. O Obrigada. microfone é seu para suas apresentações. É uma Fica à honra vontade. é uma honra, né, a gente poder contribuir com família, eu acho que é a semeadura primordial de uma sociedade, embora a gente esteja enfrentando desafios, desajustes, mas eu acredito que vocês acertaram com a gota exata, família. Bem, então eu queria conversar com você, já que a gente está falando de disfunção familiar, né? E temos presenciado muito esse tema ou temas afins na internet, nas relações pessoais. As escolas têm sofrido muito com isso, né? Motivo pelo qual nos traz a abordar esse tema, né? Então, o que que é, na sua explicação, a disfunção familiar? E depois eu queria saber um pouquinho suas colocações sobre alguns pensamentos dos pais. Bom, se espera que ao estar num ambiente doméstico nós tenhamos segurança, estabilidade, força, tranquilidade para o próximo passo. A família disfuncional, ela tende a falhar nas comunicações, ela tende a falhar nos relacionamentos. E muitas vezes toda esse desajuste na forma dela de funcionar vem de expressões ou caminhos não tão bem feitos nos passos anteriores, né. Então, vem a coisa do pai para filho e lá vamos nós. E com todo o estudo sobre constelação sistêmica, sobre a relação sistêmica, a gente observa que isso não é só o filho sofrendo consequência direta dos pais, mas de toda uma linhagem. E que isso, se não for resolvido, leva para frente. Eu acho que esse é o mais preocupante e é o que me dá mais alegria de estar aqui, porque se a gente não salvou quem estava atrás, a gente está deixando uma semente para quem vem à Com frente, né. certeza. Quer dizer, então, que aquela família que não tem uma relação socioemocional equilibrada em casa, que os pais não dão a devida atenção para os filhos, não compartilham aquele momento de união, de integração, isso acaba, caindo no processo da disfunção familiar? Esse eu diria que é a semente, né, para o não sucesso dentro daquilo que a gente gostaria, Arthur. O que eu percebo é que fala-se muito bonito, exige-se muito, mas na hora de colocar em prática isso não é real. Então, nós temos hoje mães sobrecarregadas, né, não só pela rotina de trabalho, mas sobrecarregada pela autocobrança e a cobrança externa, então ela perde o alinhamento, né, o ser humano é o único que fala uma coisa, pensa outra e faz outra completamente diferente, né, então você imagina um ser humano sendo mãe, um ser humano sendo pai, e todo um contexto funcionando dessa mesma maneira, sem que haja uma margem de orientação. Então a família acaba manifestando essa disfuncionalidade de cada etapa. Eu estou te perguntando isso porque a gente consegue comprovar, infelizmente, dentro das escolas, uma ação que está se tornando cada vez maior, né? As crianças estão se tornando mais agressivas, sem limites, as crianças falam o que ouvem em casa, e isso às vezes destoa de todo um contexto educacional. E aí o que me leva na preocupação é como que a escola pode tentar ajudar a família num contexto que é tão particular no momento familiar. Porque a escola sabe exatamente o momento que ela entra no conceito da educação, né? E não adianta nós falarmos que a escola não foi feita para educar. Nós temos sim a obrigação de educar e ensinar.
mas educar no processo de ajudar na evolução, não da educação da postura familiar da pessoa, né, que nós entendemos que isso é um processo da família. Mas as famílias têm depositado também essa conta na escola, Talvez uma né. esperança, né. Isso, além da questão do ensino, que já é um processo longo e doloroso, que as pessoas têm que entender que a criança tem seu prazo, seu tempo, cada uma no seu da sua forma, e muitas famílias acham que não, que tudo tem que ser muito rápido. E eu percebo que aí começa o grande desentendimento, às vezes, dos pais com as crianças. Muita comparação, muitas referências do passado, no momento que a educação hoje é muito diferente. E aí você acha que você poderia orientar de uma forma até simples, porque a gente sabe o quanto é complexo o tema, né, como que o pai e a mãe conseguem relaxar um pouco mais nas suas expectativas, nas suas ansiedades, referente ao que a criança está vivendo na escola. Eu acredito que, eu citaria mais uma vez, né, se o ser humano é o único que pensa, fala e faz coisas distintas, eu penso que é importante buscar um alinhamento, né. Então, se eu estou dizendo que palavrão não é uma coisa para usar nem com os coleguinhas, nem, dentro dentro da escola, eu não posso admitir isso em casa. Aquilo que com 7, 8 anos de idade eu vou dizer para ele que está errado, com 1, 2 anos eu preciso estar errado também. Uhum. Então, porque muitas vezes a pessoa fala assim: "Ah, é só uma criança". E lá na frente, quando ele tem essa mesma atitude, isso é inadmissível. Então, se é inadmissível, precisa ser, né, orientado para não fazer. Se é importante, usar de questões básicas, "muito obrigado, faz favor", né, "pode me auxiliar", pode contribuir comigo. Se isso é fundamental, é necessário que essa criança seja, estimulada no dia a dia a usar dessa mesma coisa. Por quê? Quando eu estou usando de crítica, seja da minha sogra, seja da minha vizinha, o outro está aqui, está me observando, né. Se eu estou muito mais tempo no celular, prestando atenção no celular do que no que está acontecendo, alguém está me olhando, né. Se eu tenho, eh, um movimento e hoje isso está muito forte dentro de casa, né, inversões de papéis. Sem dúvidas. Uhum. Então: "Ah, mas o fulaninho ele tem uma personalidade muito forte, ele tem 4 anos de idade", você me desculpa eu a minha até a minha, eu sou muito assertiva nisso, sabe. Mas é o que nós Não, queremos. ele tem 4 anos de idade, ele tem muita força de vontade ou é o que ele quer. Para aí um cadinho, eu comprei a vaga, eu tô, vendendo aqui meu espaço, não e não. Agora, eu posso dizer um não indelicado, eu posso dizer um não não conversado, eu posso dizer um não desrespeitoso, ou eu posso me abaixar, ir até a linha do olho daquela criança, eu posso abaixar o meu tom de voz, eu posso estar atenta a exemplos. Então, eu vou te dar um exemplo. Tudo é muito, eh, difícil para construir, mas muito fácil para destruir. Então, eu gostava demais quando eu passava por um local de demolição, porque eu fazia questão de parar o carro e dizer: "Olha só, quanto tempo que leva ali aquilo ali para destruir? Mas quanto tempo a gente leva para construir?". Então, buscar situações práticas, cotidianas para vamos fazer caminhos diferentes? Então, olha, nós vamos para a escola hoje dessa forma e dessa forma, né. É importante ter respeito com o coleguinha, dessa forma, dessa então usar o dia a dia com os conceitos que são importantes, que eu gostaria que o meu pequeno, que a minha pequena tivesse, né. Então se eu buscar, ao invés de dizer: "Não faça", e eu trouxer mais oportunidades de reflexão sobre o que fazer, a gente vai ter um resultado muito melhor, porque a palavra, né, que a gente sempre diz, a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. E muitas vezes a gente não tem como dar um exemplo, mas a gente pode mostrar. E uma outra coisa, existem 3 formas de aprender
E eu penso que é fundamental que essa criança entenda rapidamente, principalmente considerando que pai e mãe é modelo, né. Até que o mundo vire, pai e mãe é modelo. É quem vai levar a culpa, é quem vai levar quem vai ter que chamar a atenção, quem vai levar as alegrias, as tristezas, é pai e mãe, acabou. Então já que é, né, 3 formas de aprender. Uma, ouvindo: "Fulano não faz". 2, "Ó, tá vendo, ó, deu ruim". E a terceira é passando. Então: "Filho, olha só, você tem 3 formas de aprender, a mãe tá te falando, a mãe tá te mostrando e você prefere passar? É isso mesmo?". Porque quando você comprova para esse cérebro que é o observador, que capta as informações com extrema riqueza, você vai falar isso 3, 4, 5 vezes. Lá na frente você não precisa mais. E é muito importante quando esse jovem vem ao seio familiar funcional e diz: "Olha, aconteceu tal coisa assim, 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 por mim, eu esfolava meu colega". E é nessa hora que a gente diz assim: "E é isso que você gostaria de receber?". Então eu não vou responder: "Ah, faz isso mesmo", né, mas eu vou levá-lo a uma reflexão. Então, qual é a diferença entre a família funcional e disfuncional? O diálogo. Mas eu não posso conversar se eu não tenho, bagagem. Eu não posso exigir da criança, né, que ela não grite se eu vivo gritando. Eu não posso exigir que ela não está me dando atenção se eu não dou atenção para ela. Eu não posso, dizer que o ambiente está desarrumado se o meu ambiente está desarrumado. É a coisa da alimentação. Eu não posso dizer que as crianças vão comer fruta se eu vivo dizendo: "Para que eu vou comer coisa verde? Não sou isso, não sou aquilo, então não vou comer". Para que essa criança vai comer? Tá certo? Então é muito importante esse posicionamento. Há muitos anos, Arthur, acho que a gente já teve até a oportunidade de falar disso, eu tinha uma atuação numa creche no Rio de Janeiro. E a mãe vivia perto de mim e disse: "Luciane, você falou alguma coisa para fulana?". Eu digo: "Não, falei o que todo mundo fala para todo mundo". "Não, que ela tá com os comentários em casa". Eu digo: "O quê?". Ela disse: "Não, mãe, a tia Lu, ela é tão legal, né". E isso ela fez uma, 2, 3, até que ela chegou a casa na escola e falou: "Luciane, descobri". Aí eu falei: "Pai, o que é?". "Não, é que a minha sogra chegou aqui e esse preto não serve para nada". E aí ela veio e puxou a minha roupa e disse: "Mas mãe, a tia Lu é tão legal". Então são coisas sutis que estão acontecendo dentro de casa, né, são picuinhas que não são resolvidas dentro de casa, são combates que não são resolvidos dentro de casa e que essa criança vai entender como lícito dela utilizar. Então, se eu me dou o trabalho de ficar criticando, se eu me dou o trabalho de ficar avaliando o comportamento das minhas, parceiras, sogra, irmã, né, mãe, não sei, eu estou mostrando para o outro que pode fazer isso também. E dentro do funcional, a gente precisa entender que a comunicação não agressiva, ela vai vir da acolhida. Então essa criança que é acolhida, ela em geral, ela vai responder com muita naturalidade, né. Se eu tenho uma criança que é para tudo, eu digo dei qualquer coisa na mão dela, e antes dela pegar, eu vou dizer o quê? Ela: "Obrigada". Naturalmente, daqui a pouco alguém vai dar e ela vai responder: "Obrigada". E alguém vai dizer: "Oh, que educada". "Oh, que educada", deu trabalho. Ninguém nasce sabendo. E outra coisa, aqui a gente não está apontando que a família está errada. A gente não está dizendo que todo mundo tem, que sair correndo para consertar as coisas, não é isso. O que eu estou dizendo é, existe um risco, existe uma ameaça real, porque hoje a gente está educando os nossos filhos junto com o vizinho, junto com a internet, junto com umas informações que é fake, né. Então, eu vi outro dia esse negócio: "Ah, criança, vocês ouviram isso?". "Mãe, isso foi a inteligência artificial que fez". Toda a notícia. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E o que vai nos garantir uma serenidade dentro da nossa relação familiar é o diálogo, porque quando essa criança traz
uma confusão, você vai dar a ela um referencial. Olha, aqui em casa, por mais que naquela casa as condutas não sejam, as melhores, não interessa, é a atitude daquela casa. Olha, aqui em casa precisa ser assim, né. Então na minha casa, para entrar na minha casa tem que tirar o sapato, né. Há muitos anos que eu sonho que as pessoas tirem o sapato, porque eu não quero que traga as coisas da rua para dentro de casa. Ok. E aí quando eu entro na casa do outro, eu também tenho que ter a calma de observar como é que funciona essa casa. Mas eu só vou fazer o meu filho observar se eu disser para ele: "Olha, é isso que você quer?". Às vezes o próprio hábito que você tem, você acaba fazendo espontaneamente na casa dos outros, Sim, né, sem é, que precise. sim. E eu Mesmo que a pessoa fale: "Não, não precisa, não precisa", "Não, mas eu vou sim, tirar". sim, sim, com Você tira, certeza. né. E é importante então, assim, o que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem, Uhum. né. Então a gente está criticando muito o que está acontecendo, a gente está mostrando para as pessoas: "Está muito difícil, está muito complicado, a criança está muito mal criada, as relações estão muito ruins, o pai está, fazendo isso, isso, isso que não está legal, a mãe está", a gente está falando coisa demais ruim. Responde para mim, presta bem atenção, hein, pegadinha para você e para ele. Rema, 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 rema. 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 Rápido, qual é a cor da clara do ovo? Amarelo. Viu? É amarelo? Clara do ovo. Viu? Não é. Tá vendo? Tá vendo, gente? Ao vivo aqui, pego na pegadinha da professora. Isso aí pegaria muito de vocês. E aí é isso, gente. Quando a gente escuta Ema, 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 a nossa mente vai na direção da gema. Da gema, E exatamente. por mais que eu saiba que Clara não tem essa cor, é a primeira informação. Sem dúvida. Então, se a gente está dizendo as crianças estão mal criadas, os coleguinhas são traidores, não confie em ninguém, não baixa a guarda. Gente, eu posso estar em no lugar que for, eu vou estar armada. E se eu estou armada, eu não vou responder com gentileza, Arthur. Eu não vou olhar que o outro está mal-humorado, está passando mal, está triste, não me interessa. Eu vou responder agressivamente. E é esse o movimento que eu acredito que é muito importante que a gente faça. Nem deixei você falar, né? Não, vou te falar que o que me surpreende hoje na escola, nós estamos percebendo a falta da empatia, né. Então, os pais convivem socialmente, mas em pontos, específicos, fazem comentários negativos sobre uma família, sobre uma criança. Eu acho, menina, que a criança, ela não mudou muito dos tempos para cá. O que mudou foram os adultos. O como nós começamos a tratar essas crianças. O que nós deixamos entrar na nossa vida como adulto e como família, que começou a desestabilizar o que nossos pais e nossos avós faziam. Você já observou, Arthur, algumas coisas que antes eram inadmissíveis, agora são lícitas? Pois é, Então, a gente fica muito perdido e é muito importante que pai e mãe, não precisa ser com o vizinho não, mas você, marido, esposa, converse com o seu parceiro, com a sua uhum, parceira. O que é importante para você? Como que funcionava na minha casa? Quais eram as exigências que eu tinha da minha mãe? Porque é isso que você naturalmente vai trazer para essa criança. E se você traz uma informação e o outro lado traz outra informação, nós vamos ter uma manifestação disfuncional dentro do nosso cotidiano. Por isso é muito importante, sabe? Diálogo, vamos conversar. Por que que isso é importante? Né? Porque eu acho muito interessante, há muitos anos atrás, existia um programa que se chamava, Você Decide, lembra? é, E aí foi muito interessante, porque uma pessoa que era, tinha atos ilícitos, a filha dele sofreu um acidente seríssimo e o hospital conseguiu salvar essa criança. E ele deu dinheiro para o hospital, né. E outras crianças só foram salvas por causa disso. Você decide, esse dinheiro
Você aceita ou não aceita?" Todo mundo dizia: "Aceita por quê? Dinheiro disso, daquilo, não sei o quê, nã-nã-nã", e todo mundo criticando. Até que de repente, eu acho que a moça não esperava, a repórter virou para ela e falou assim: "E se fosse a sua filha, depois da cirurgia da primeira, que precisasse desse dinheiro?" Ela disse: "Eu tirava o dinheiro de qualquer lugar para fazer. Então, enquanto é o filho dos outros, o dinheiro é daqui, é dali, tá ruim, não sei o quê, mas se é o meu". Então, isso há 20, 30 anos atrás. E eu, infelizmente, com muita dor no coração, te digo, hoje está muito pior. Porque por qualquer coisa se passa um sinal vermelho. Por qualquer coisa abre a porta do carro e xinga o vizinho. Por qualquer coisa as pessoas estão se ofendendo. Por qualquer coisa ela acha que pode chegar na janela e porque ela está assistindo futebol, ela vai gritar 10 milhões de impropério. Não tem criança em volta? Não tem ninguém perto? Tá dentro do Maracanã? Não, tô na janela da minha casa. E aí grita desbragadamente. Verdade, até onde vai o seu direito é onde começa o meu. E aí essa criança que está assistindo, como que é isso? Né? Sem dúvida. Então, o que eu acho que os pais precisam entender podemos buscar o que nós tivemos no passado, no nosso modelo de educação e que deu certo, que nós pegamos aí toda essa geração de adultos e a grande maioria consegue viver muito bem, mas eu acho que aonde existe a grande insegurança é em criar alguém. Como eu vou criar meu filho? Né? Eu quero dar para ele tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de ter, ou eu quero oferecer para ele tudo aquilo que eu não tive com os meus pais. Mas meus pais me deram educação, me deram uma forma de me comportar na frente das pessoas, de me relacionar com as pessoas respeitosamente. E aí, hoje, os pais estão achando que permitir tudo, dar tudo, deixar que a criança faça o que ele quiser, sem limites, né, é a forma que o pai tem de agradar na sua ausência, já que ele trabalha o dia inteiro ou a mãe trabalha o dia inteiro, e aí essa criança, coitada, vai ficar frustrada porque não pôde comprar o brinquedo mais caro que tem na loja, ou não pôde ir naquele lugar que ele queria naquele momento, ou não pôde fazer alguma coisa que, como você bem falou, um simples não poderia resolver, conversado. Só se isso não acontece dentro de um processo lógico e contínuo, você pode ter certeza, em algum momento, esse não, ele vai transformar essa criança numa atitude irreconhecível de agressão, de explosão emocional, né, vai perder o ponto de equilíbrio que para ele pode tudo e de repente não pode nada. É, eu acho, Arthur, que uma coisa muito séria que a gente precisa avaliar é o seguinte: aquele indivíduo que tem uma explosão incontrolável com 4 anos de idade, como que é a explosão dele quando ele tem 14? Exatamente. Como é a explosão dele quando ele é um trainee na empresa? Como é a explosão dele quando ele é dono? Então, eu não estou criando, né, filho para mim, é para o mundo. Então, se essa criança, ela tem condutas que são condutas disfuncionais, fruto de atitudes disfuncionais dentro de casa, ela vai ter atitudes disfuncionais no dia a dia. Só que tem um detalhe: pai e mãe dizem, ai, meu amorzinho, coitadinho. A vida não faz isso, não. Ela pega a mão, abre e manda. Então, na verdade, aquele indivíduo que está sofrendo como adulto, eu penso que alguém que é corresponsável com essa escolha que ele fez é a família. Me desculpa, é ruim dizer isso para você, mas se um dia esse jovem líder, se esse jovem marido, se esse jovem companheiro de uma equipe, ele é alguém desleal, agressivo, sem educação, e isso ele treinou em casa porque alguém bateu palmo e saiu da frente dele. Eu quero só complementar isso, Nina, porque a gente tem visto aí uma quantidade bem grande de adolescente agredindo namoradas, né, amigas, brincadeiras absurdas que passam do limite, que inclusive algumas levam à morte.
né? E tudo isso está ligado a esse ponto de desequilíbrio, né? A pessoa não encontra em casa tudo o que ela precisa para garantir de um mundo que está de porta escancarada, oferecendo tudo que não é bom e várias vantagens para que ela entre, e obviamente sempre ouvimos isso, né? O que não é bom sempre é atrativo, né? Porque é bonito, é gostoso, é lindo e maravilhoso. O corrigir, o certo é aquele caminho mais estreito, né? Mais difícil, talvez mais longo, mas é aquele que vai garantir realmente o seu futuro, um adulto equilibrado, um bom pai, um bom marido, um bom namorado, uma pessoa que vai valer ter a pena como amigo, né? Então, já nas suas palavras finais, gostaria que você falasse para os pais, para as famílias, né, como que podemos superar esses grandes conflitos da família disfuncional, dessa forma que hoje tem agredido tantas pessoas, que tem chegado na escola como um reflexo muito ruim, porque você imagina dezenas de famílias diferentes e você ter que administrar situações disfuncionais diferentes em momentos até de embate entre famílias, que as pessoas possam fazer para melhorar essa condição de vida na sociedade, na escola e em casa. Eu acredito que, assim, é importante a gente escolher, né, qual é a herança que eu quero deixar, qual é a descrição de vô e vó que eu quero que os meus façam, né. Quando a gente se torna ancestral, a gente começa a ter essa preocupação, e se isso está alinhado dentro de casa, algumas coisas podem e algumas coisas não podem acontecer. Isso é um grande balizador para a família funcional. Tá? Então, o que que eu quero deixar para o amanhã? O que que eu quero que seja replicado pelos meus netos, pelos meus sobrinhos, né? Esse é um ponto. Vamos criar momentos da família. Vamos fazer um almoço agendado. Vamos fazer um evento agendado, onde vamos compartilhar ideias, oportunidades, passeios. Vamos criar momentos em que é proibido resolver problema, celular, pepino para as pessoas, né. Então é muito importante que você use desse instante como, um momento de conexão, porque é ali que vai surgir o segredo, é ali que alguém vai mostrar sua insatisfação. É ali que ele vai dar um sinal e se você tiver alerta para esse sinal pode ser preventivo. Não precisa acontecer uma confusão para você entender que o seu filho está com um problema. Se há um instante de encontro, se há um momento de verbalização das insatisfações, das alegrias, né? E por fim, cuidado com brincadeira. Porque aquilo que a gente diz assim: "Isso é só uma brincadeira", se torna uma verdade dentro de casa. Qual é a verdade que você tem dentro da sua casa? Na minha casa, a verdade é: tudo passa, menos o nosso amor. Então, como trabalhar para que o grande detergente divino esteja atuando na sua casa? E ele se chama amor. Lembrando que ninguém dá o que não tem. Professora Nina, muito obrigado. Suas palavras foram perfeitas. Quero dizer ao pai, para a mãe, responsáveis, que tudo, sem exceção, tudo começa em casa. A forma como você acolhe, como você conversa, as brigas que você evita, o exemplo que você gera, aquilo que você mostra para seus filhos, a relação familiar, a forma de amor, de carinho, a forma de caridade, como nós levamos ao próximo aquilo que às vezes nós não temos na nossa casa, mas que é muito importante que possamos entender que sempre haverá alguém que vai precisar de nosso apoio. E o nosso exemplo se torna um pilar fortíssimo para nossas crianças. Então, mais uma vez, a roda de conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar que foi feita para você ter seus esclarecimentos, receber orientações
está à disposição e estamos concluindo mais esse programa. Muito obrigado.